A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui reunidos para cultuar ao Senhor, louvar o seu nome e estudar a sua santa palavra. Convido os irmãos nesse momento para nos unirmos em oração, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas e intercedendo a Ele por sua igreja. Peço que orem por mim para que nesta noite o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, receba o nosso culto e também nos capacite para a transmissão do estudo da sua palavra. Oremos ao Senhor, nosso Deus maravilhoso Salvador, Deus todo-poderoso e fiel, amado das nossas vidas. Nós te louvamos, meu Deus, por mais uma vez estarmos na tua presença, reunidos para o louvor e a honra do teu santo nome. Capacita-nos nesta noite, Senhor, para transmitir o estudo da tua palavra. Abençoe os que nos assistem, que eles possam, Senhor, compreender aquilo que será ensinado aqui. Meu Deus, tu és o dono de tudo, tu és o Senhor das nossas vidas. Fica conosco esta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu convido os irmãos para nós louvarmos ao Senhor com o hino 75 da nossa harpa. A paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto a pé, na rocha eterna firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus, meus irmãos.
irmãos, por este hino maravilhoso que nós temos cantado. O hino nos diz que quando vier a tentação, não devemos ceder. Ser tentado não é pecado. O pecado está em ceder. Não resistam, não cedam e não irão pecar. Nós vamos ouvir a irmã Márcia louvar ao Senhor com um hino. Logo a seguir, nós estaremos estudando a lição de número 6 da nossa escola dominical, que tem como título A Teologia de Elifaz. A teologia de Elifaz, ela diz que só os pecadores sofrem. E a lição faz essa pergunta: só os pecadores sofrem? Vamos ouvir a irmã Márcia louvar ao Senhor. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite através desse louvor. Que nós venhamos colocar as nossas dificuldades, os nossos problemas, nossas causas aos pés do Senhor. Porque quem chora para Deus tem resposta. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos para chorar. Mas há uma diferença: quando o crente enfrenta os problemas seus, é que o crente não chora pro mundo ver, ele chora pra Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. Mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. Logo o Espírito Santo faz no coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir.
Graças a Deus, meus irmãos, por este hino maravilhoso. Deus continue abençoando a irmã Márcia e ungindo a sua voz para louvar o seu santo nome. Quero aqui cumprimentar os irmãos que estão conosco, a irmã Daniela Morize, a irmã Drusila Santos, prima da minha esposa lá de Osasco, o Celso Pequinha, e o meu amigo e irmão Claudemir Albano. Quanto tempo, varão. Deus te abençoe. Continuem conosco, nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Nós vamos estudar a lição número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. O texto áureo está no livro de Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim: Lembra-te agora qual é e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Os irmãos, aqui nesse versículo, nessa parte que diz qual é o inocente que jamais pereceu, aqui está na versão Almeida Revista e Corrigida, e é uma tradução assim mais literal. Temos a tradução literal, palavra por palavra, e a tradução parafraseada. Essa palavra jamais, aí ela causa um pouco de confusão, porque o contexto da opinião de Elifaz aqui é que os pecadores não sofrem. Então ele pergunta qual é o inocente que jamais pereceu. Então isso vai na contramão do que ele está dizendo. Então a Nova Versão Internacional traz o seguinte texto: Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam com S ou colhem. Jó capítulo 4, 7 e 8. Então eu vejo que essa tradução aqui se aproxima mais do texto original, porque o que ele está dizendo é que os justos, os inocentes, não perecem, não sofrem. É uma teologia equivocada que nós vamos ver durante esta lição. A verdade prática diz o seguinte: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Também no ponto 3 da nossa lição nós vamos falar um pouco sobre transcendência de Deus. Os irmãos vão entender o que significa transcendência. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 4, versículos 1 ao 8, ainda Jó capítulo 15, versículos 1 ao 4, e o capítulo 22, versículos 1 ao 5. Esses três textos registram os três discursos de Elifaz, o amigo, entre aspas, de Jó, primeiro a falar. Jó capítulo 4, versículo 1, diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, versículo 2: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. Jó capítulo 15, versículo 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento? Encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Jó 22, 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura
Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Muito bem. Vimos aí, irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, contendo os 3 discursos de Elifaz, o amigo de Jó, o primeiro amigo a falar. Na lição anterior, vamos aqui relembrar rapidamente, para nós nos situarmos no nosso estudo, nós estudamos o lamento de Jó. Discorremos aí sobre os seguintes pontos. Primeiro, o início da parte poética do livro de Jó, que começa no capítulo 3 e vai até o capítulo 42, versículo 6. No auge do seu sofrimento, Jó exprime de forma poética um profundo lamento, extravasando os seus sentimentos, falando daquilo que ele estava sofrendo. Jó, em profunda angústia, desejou a morte, como uma forma de escapar dos sofrimentos terríveis a que foi submetido. Porém, jamais Jó falou em suicídio ou tentou fazer isso. Jó desejou que Deus, o autor da vida, tivesse evitado o seu nascimento. E vimos também as 3 perguntas do lamento de Jó. Primeiro, por que nasci? Segundo, por que não nasci morto? E terceiro, por que continuo vivo? Por último, nós estudamos a semana passada que o lamento de Jó representa aquelas pessoas que estão em situações de desespero e não veem uma saída para a sua situação. Muito bem. Na lição de hoje, nós vamos estudar a teologia de Elifaz, que diz: só os pecadores sofrem. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes pontos. Primeiro, a partir dessa lição, nós vamos estudar as teorias equivocadas dos amigos de Jó. Eles começam a fazer a respeito das calamidades que Jó estava sofrendo. Vamos ver também o eixo da teologia de Elifaz, que é a chamada teologia retributiva. O que isso quer dizer? Teologia retributiva é aquela que diz que todo pecado tem uma punição. Então, na opinião de Elifaz, todas as pessoas que sofrem é porque pecaram. Então, nós vamos ver no ponto 1 um pouco mais sobre isso. No primeiro ponto desta lição, nós vamos ver a lei da semeadura e da colheita. O ser humano colhe aquilo que planta. Vamos ver também no segundo tópico da lição, a teoria de Elifaz representa a tradição religiosa da época, e as palavras de Jó representavam a quebra dessa tradição. Então, isso é importante, a gente vai estudar um pouco sobre isso. O terceiro e último tópico da nossa lição faz um paralelo entre um Deus transcendente e um homem finito. E, segundo a teologia de Elifaz, Deus não se importaria com as queixas humanas, pois ele está muito acima do homem. Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso no ponto 3 da nossa lição. Pois bem, o ponto 1 da nossa lição nos diz que nos fala sobre os pecadores no contexto da teologia retributiva. Primeiro, eu gostaria de falar para os irmãos um pouco sobre Elifaz. Quem foi Elifaz? A Bíblia nos fala sobre 2 pessoas com este nome, que significa Deus é forte ou Deus é a sua força. Esse é o significado do nome Elifaz. A primeira citação que a Bíblia faz do nome Elifaz refere-se ao filho de Esaú com Ada, uma de suas mulheres. Está lá em Gênesis 36, versículo 4, versículo 10 e também os versículos 11 a 16. Fala sobre esta pessoa. Este Elifaz aqui, o filho de Esaú, ele foi o pai dos Edomitas. E o segundo personagem, chamado Elifaz, que nós encontramos na Bíblia, é
o amigo de Jó, que é chamado de o temanita. Evidentemente não se trata da mesma pessoa. Por quê? Como nós já vimos em lições anteriores, Jó, ele foi contemporâneo de Abraão ou viveu próximo a ele, na época dos patriarcas. E Esaú era neto de Abraão. Elifaz, o filho de Esaú, portanto seria bisneto. Então é pouco provável, é improvável, na verdade, que Jó tenha convivido com um bisneto de Abraão. Então, Elifaz, o filho de Esaú, não era esse amigo de Jó. Não podemos confundi-lo. E Temã, a terra de Elifaz, ela pertencia ao território tribal dos Edomitas. E um neto de Esaú, chamado Temã também, ele deu o seu nome àquela região da Idumeia do Sul, que era famosa pela sua sabedoria. Então Elifaz era da terra de Temã, onde viveu Esaú com a sua família. Naquela briga de Esaú e Jacó, tanto Isaac, seu pai, como Rebeca pediram para ele não se casar com mulheres estrangeiras, mas ele, irritado porque Isaac, enganado, teria abençoado a Jacó em vez de abençoar a Esaú, então Esaú foi lá e casou com estrangeiros, e ele foi morar nessa terra de Temã, naquela região ali. Então, por isso que os edomitas, eles são descendentes de Esaú. O que dizia a teologia de Elifaz, o seu discurso? Aqui no capítulo 4 nós temos o seu primeiro discurso, nos capítulos 4 e 5 do livro de Jó. Elifaz defendia a chamada teologia retributiva. Segundo esse pensamento, todo sofrimento seria uma punição ao pecador e, portanto, o justo não sofreria. Essa teologia é chamada de lei da causa e do efeito. A lei da semeadura e da colheita, ela está na Bíblia. Porém, é preciso que a gente saiba diferenciar a lei da semeadura e da colheita, descrita por Paulo em Gálatas 6 e 7, ele diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós precisamos diferenciar isso do que Elifaz estava dizendo. Na verdade, tudo que o homem semear, ele vai colher. Mas ele não colhe apenas o que ele planta. Por exemplo, eu posso plantar somente coisas boas e mesmo assim sofrer. Como assim? Porque eu colho também os resultados das ações de outras pessoas. Vou dar um exemplo. Eu posso ser uma pessoa boa, trabalhar direitinho, fazer o bem a todos. De repente, o Brasil tem um governo que seja mau, um governo que faça coisas ruins. Então, as ações desse governo, elas irão repercutir na minha vida. Eu irei, sem dúvida alguma, sofrer as consequências. Isso pode acontecer também com os filhos. De repente, o filho é uma boa pessoa, mas o seu pai é um alcoólatra ou um drogado. As consequências das ações dos pais irão atingir toda a família, a esposa e os filhos. Eu já conheci muita gente assim. Uma esposa que era gente boa, séria, trabalhadora, temente a Deus, mas tinha um marido que era ímpio. E por conta da impiedade desse marido, ela sofria as consequências. Então, primeiro nós temos que considerar que nós sofremos as consequências das ações de outras pessoas. Também sofremos as consequências das ações do diabo. O diabo, ele semeia destruição por toda parte. E, de certa forma, as suas ações também indiretamente nos atingem. Se nós dermos lugar, irá atingir diretamente. Então, Jó, por exemplo, aqui ele não havia pecado contra Deus, mas as ações do diabo haviam atingido ele e a sua família. Por quê? Nós também precisamos nos lembrar que nós somos submetidos às provações de Deus. Já expliquei para os irmãos a diferença entre provação e tentação. Tentação é a ação do diabo para levar o crente, para tentar levar o crente ao pecado. Isso é tentação. E provação
é quando Deus nos submete a um processo para nós crescermos espiritualmente, para amadurecermos ou para chegar mais perto dele. Então, o propósito de Deus ao nos provar é sempre bom. E o propósito do diabo ao nos tentar é sempre mau. Então, é interessante a gente fazer esta diferença. Então, ele diz aqui o seguinte: os que lavram iniquidade, ou os que plantam iniquidade e semeiam o mal, colhem isso mesmo. Ele está certo nesse ponto. Quem planta iniquidade vai colher isso. Porém, ele está errado quando ele diz que só os pecadores sofrem, ou que todos os que sofrem é porque pecaram. Isso não é verdade. Nem todas as pessoas que sofrem é porque estão em pecado. E nem todos aqueles que pecam sofrem. Não é verdade. Muita gente diz assim, o inferno é aqui mesmo. E estão redondamente enganados. Existem várias pessoas, irmãos, que fazem o mal, que praticam crimes e estão aí vivendo uma vida boa. Pagam propinas aqui e ali, estão vivendo tal. Então nós não podemos negar a realidade. Só tem uma diferença. Um dia estas pessoas irão comparecer diante de Deus para prestar conta dos seus atos. Aí ficará estreito, porque Deus é um juiz justo. Deus não se deixa corromper, Deus não recebe propina, Deus não absolve o ímpio, não. Deus, existe uma diferença entre a graça de Deus e a impunidade. A graça de Deus é quando ele concede o seu favor, o seu perdão ao pecador arrependido. Então, isso é uma coisa. E outra coisa totalmente diferente é alguém achar que Deus vai perdoar o pecador impenitente, aquele pecador que não se arrepende. Não, esse não vai ser perdoado. Existe uma falsa doutrina chamada universalismo, que diz que Deus é bom e que no final das contas vai acabar salvando todo mundo. Isso não é verdade, não se enganem. Deus só vai salvar as pessoas que receberem a Cristo como Salvador e abandonarem as práticas pecaminosas. Então tem razão quando ele diz que os que plantam iniquidade e semeiam o mal, colhem os resultados disso. Mas ele erra quando ele diz que somente os pecadores sofrem. Não é verdade que somente os pecadores sofrem. Existem muitas pessoas justas que sofrem. Era o caso de Jó. A queixa de Jó. Evidentemente, Jó se contrapôs a estas acusações de Elifaz. O caso de Jó não se enquadrava naquelas acusações de que todas as pessoas que sofrem é porque estão em pecado. Jó, ele era um homem justo, sincero, reto e temente a Deus. Assim a Bíblia nos diz. O próprio Deus deu testemunho da fidelidade de Jó. Mas mesmo assim ele estava em profundo sofrimento. Então isso é um exemplo claro de que os justos também sofrem. Os justos sofrem por conta das ações dos outros, os justos sofrem por conta das ações do diabo e por conta das provações de Deus. Então Jó apelou para Deus, desejando abrir um canal de diálogo com o Todo-Poderoso, para que Deus ouvisse as suas queixas. E esta, irmãos, é sem dúvida alguma a melhor atitude a ser tomada quando nós somos incompreendidos pelas pessoas e quando somos acusados injustamente daquilo que nós não cometemos. Deus é o nosso juiz. Se você está sendo acusado injustamente de algo que você não fez, não precisa brigar. Não vá tentar provar sua inocência, brigando e tal, chorar. Não, apele para Deus. Faça como um certo homem na Bíblia, que disse, o Senhor julgue entre mim e ti. Eu não me recordo agora o nome, se foi Abraão. Eu sei que teve uma queixa lá entre dois homens, e aí um disse assim, o Senhor julgue entre mim e ti. Então essa deve ser a atitude do crente. O Senhor julgue a nossa causa, porque o Senhor é justo. Deus não comete injustiça. Tem um ditado antigo das pessoas mais velhas que ele diz assim, entrega a Deus
E eles não estão errados, está certo? Entrega a Deus. Lance sobre ele as suas ansiedades, os seus problemas. Você foi acusado de algo que você não fez, você foi desprezado. Entrega tudo a Deus, deixa que ele resolva. A Bíblia diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então esse amigo de Jó, ele veio com essa conversa de que somente os pecadores sofrem e que se Jó estava sofrendo, logo ele era um pecador, logo ele havia cometido iniquidade. Mas Jó apelou para Deus, fez a sua queixa com Deus e no final do livro de Jó nós vamos ver que Deus falou para os amigos de Jó: vocês não disseram de mim o que é justo, como o meu servo Jó. E Deus mais uma vez elogiou a Jó no final do livro e deu-lhe em dobro tudo o que ele perdeu. Tudo que ele tinha antes, Deus deu em dobro. Eu queria falar também um pouco nesse ponto aqui sobre a teoria do karma. O que é a teoria do karma? Essa teoria de Elifaz aqui, ela se assemelha a essa teoria do karma que é pregada nas religiões orientais e também no espiritismo kardecista. Segundo estas religiões, irmãos, o ser humano sofre para pagar os erros de vidas passadas. Eles acreditam que o ser humano reencarna nesta vida para pagar os seus pecados cometidos em outras vidas. Porém, irmãos, nesse tipo de pensamento não há espaço para a graça de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus. Deus nos perdoa não porque nós merecemos, mas porque Ele é justo. Então Deus, Ele é justo, Ele é bom, Ele concede salvação e perdão a quem não merece. Na teoria espírita, não. O espiritismo acredita que tudo aquilo que você fizer, inevitavelmente você vai pagar, nesta vida ou em outras, mas nada ficará impune. Então, na teoria dos espíritas, se você, por exemplo, nasceu deficiente físico, é porque em outra vida você cometeu algum erro, ou você zombou de algum deficiente, e por isso você nasceu deficiente. Você nasceu com algum problema de saúde, é pagando um erro lá. Então, é absurdo uma coisa dessa, é desrespeitoso com as pessoas doentes. E se essa teoria fosse verdadeira, irmãos, então Jesus teria sido o pior dos pecadores. Porque quanto Jesus sofreu? E aí quando a gente pergunta para um espírita assim, você acha que Jesus pecou alguma vez em outras vidas? Ele vai dizer que não. Não, Jesus é um espírito perfeito e tal. Então por que ele sofreu tanto? Eles não vão ter, obviamente, a resposta para esse tipo de indagação. Então é uma falácia essa teoria do karma, de que você está sofrendo porque tem um karma, você já nasceu assim. Mas o mais grave, irmãos, é que, infelizmente, em algumas igrejas ditas evangélicas, também se prega esse tipo de discurso por pessoas que desconhecem a palavra de Deus, pessoas que não frequentam a escola dominical, não fazem um curso teológico, não frequentam os cultos de ensino da igreja, e quando frequentam, muitas vezes o pastor também não ensina, não se prepara. Então, essas pessoas pregam que se alguém está sofrendo, é porque está em pecado e Deus está pesando a mão. Você já ouviu esse tipo de pregação? Eu já ouvi. Gente que vai visitar alguém que está doente, tem a audácia de dizer que a pessoa está naquela situação porque está em pecado. Então, irmãos, vamos abandonar esse tipo de discurso. Não é verdade que todas as pessoas que sofrem é porque estão pagando alguma coisa, ou porque Deus está pesando a mão, até porque se Deus pesar a sua mão sobre qualquer um de nós, Ele esmaga. A mão de Deus, irmãos, se alguém ficar debaixo, se não for a proteção, mas se fosse a punição, ninguém aguenta, irmãos. Então Deus é bondoso. Deus não está pesando a mão sobre ninguém. Ao contrário, Deus está com a sua mão estendida para nos proteger. A Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então a mão de Deus hoje representa proteção, socorro, guarida. Deus nos guarda nas tribulações. Ponto 2 da nossa lição
fala sobre os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ele tinha aqui uma teologia engessada pela tradição. No seu segundo discurso, no capítulo 15 do livro de Jó, ele acusa Jó de atentar contra a tradição religiosa vigente naquela época, que afirmava que os bons prosperam e os maus sofrem. Então, o que eles diziam naquela época? Se você é uma pessoa boa, então você não sofre. Se você é uma pessoa má, então você sofre. É exatamente este o discurso da teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, de acordo com o que eles afirmam, com o que eles pensam, se você é uma pessoa justa, logo você não pode sofrer, você não pode ficar doente, porque você é filho do rei, porque Jesus já levou todas as enfermidades, e assim uma série de equívocos que eles pregam. Eu até escrevi um texto uma vez, os erros doutrinários da teologia da prosperidade. Eu refuto cada um desses pontos aí, mostrando à luz da Bíblia onde está a verdade e onde eles estão equivocados. E em nossos dias, muitas pessoas se apegam cegamente aos dogmas da sua religião, negando a realidade ou acusando pessoas de não terem fé ou de estarem em pecado por estarem sofrendo. Na verdade, eles deveriam avaliar os seus dogmas à luz da Bíblia, a palavra de Deus, mas eles tiram textos dos seus contextos para tentarem justificar as suas teorias. Nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia Sagrada sem o óculos da nossa denominação. Existe uma matéria na teologia chamada de exegese bíblica. O que é a exegese? É você ler um texto bíblico e examinar aquele texto. Examinar, deixar que o texto fale a você e não o contrário. E existe a exegese com I e S. A exegese é com X, exegese. E a exegese é o E-I-S-E, exegese, que é você colocar a sua opinião no texto bíblico. Então, na exegese bíblica, nós devemos fazer perguntas ao texto. Você lê um texto bíblico e diz: quem escreveu isso? Para quem foi escrito? O que esse texto significava para o autor? O que esse texto significava para os seus leitores? Então, isso é você deixar o texto falar. Você deve também comparar aquele texto que você acabou de ler com outros textos da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto, para que você não venha criar ensinos falsos com base bíblica, com suposta base bíblica. Então, precisamos ler a Bíblia, irmãos, deixar que ela fale. Sempre que houver um confronto entre a Bíblia e o nosso pensamento teológico ou a nossa denominação, nós devemos ficar com a Bíblia. Nenhuma denominação está acima da Bíblia, nem a nossa. Nenhum pastor está acima da Bíblia, nenhum bispo, nenhum apóstolo, papa, ninguém. Os reformadores, aqueles que lutaram pela reforma protestante no século XVI, eles reafirmaram 5 pontos bíblicos. Por exemplo, o primeiro, sola gratia, somente a graça de Deus é capaz de nos trazer salvação. Não há salvação pelas obras, mas pela graça, pelo favor de Deus. Segundo, sola fide, salvação somente pela fé, independente das obras. Naquele tempo pregava-se salvação pelas penitências, pelas obras, pelas esmolas que se davam. Então, eles reafirmaram esse ponto bíblico somente pela fé, porque Paulo havia dito: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é graça de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eles reafirmaram também o terceiro ponto, que é solos Christus, somente Jesus Cristo salva, somente Jesus é mediador entre Deus e os homens. E o outro ponto, sola scriptura, somente a Escritura tem autoridade nas questões doutrinárias. Nenhum livro pode criar doutrina fora da Bíblia.
Se você acredita em outro livro sagrado além da Bíblia, você não é cristão. Você pode ser outra coisa, outra religião. Cristão não. Cristão tem como palavra de Deus somente a Bíblia. Fora da Bíblia não é palavra de Deus. Então é importante a gente ter esse cuidado para não permitir, por exemplo, que a nossa denominação se coloque acima da Bíblia. Eu não posso aqui me colocar acima da Bíblia. Tudo o que eu estou falando aqui, vocês podem e devem comparar com as Escrituras. Se eu falar alguma coisa aqui que não se coaduna com as Escrituras, vocês têm todo o direito de dizer, irmão, está fora da Bíblia. Nós não vamos seguir. Os bereanos, Paulo pregou lá no sábado, e eles ouviram atentamente o que Paulo pregou e disseram, faz o seguinte, no sábado que vem, você volta aqui novamente, nós vamos comparar com as Escrituras o que você falou, se é verdade ou não. E a Bíblia diz que eles foram considerados mais nobres por causa disso. Então é nobre quem questiona as pregações à luz da Bíblia. Muita gente não gosta disso. Não pode questionar, eu estou falando, então eu sou a boca de Deus. Negativo. Você não pode questionar a Bíblia. Tem também o outro lado, tem gente questionando a Bíblia. Tem um aí que disse recentemente que a Bíblia precisa ser atualizada para abrigar alguns tipos de pecado que a Bíblia chama de abominação. A Bíblia chama de abominação, mas ele acha que a Bíblia precisa ser atualizada por essa questão. Isso é a teologia liberal, irmãos, que aceita só umas partes da Bíblia, nega os seus milagres e uma série de coisas. Então, mas para nós, os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é eterna, infalível, inerrante, inspirada por Deus. A Bíblia diz que toda a Escritura divinamente inspirada é apta para redarguir, para corrigir e para exortação. Então, essa é a palavra do Senhor. Então, ele se apegava à sua tradição, que dizia que somente os justos sofrem, e somente os pecadores sofrem e os justos não sofrem. Na tradição da época diziam que somente os justos prosperam, os bons e os maus sofrem. Então Jó representava uma ameaça a essa tradição. E ao invés de questionar a falácia dos seus dogmas, ele questiona então a sabedoria e o conhecimento de Jó. Ele responde à pergunta que ele mesmo levantou, concluindo que, na verdade, Jó não é mais sábio do que ele e os seus amigos. Veja o que ele diz aqui no capítulo 15, no versículo 10. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que seu pai. Jó 15, 10. Então, naquela época, eles tinham a ideia de que os mais velhos sabiam mais. Então, ele está dizendo aqui, o que você sabe que nós também não sabemos? O que você entende que nós também não entendemos? Saiba que há entre nós idosos mais velhos do que o seu pai. Ou seja, se o pai de Jó era velho, ele quis dizer o seguinte, que havia outras pessoas mais velhas do que o pai de Jó, que automaticamente, segundo o pensamento deles, sabiam mais do que ele. Então, sempre que houver confronto entre a palavra de Deus e a tradição, nós devemos ficar com a palavra de Deus, pois ela é o nosso manual de fé e prática, e não é porque a maioria defende uma teoria que essa teoria está correta, irmãos. Muita gente tem essa ideia. A maioria está falando, então está certo. Não é assim. Lembre-se que a maioria pediu para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Nem sempre a maioria está certa. Sempre que você for avaliar uma pregação, um pensamento, avalie se ele é bíblico ou não. Nunca vá pela maioria, irmãos. Nunca vá pela unanimidade. Todo mundo está seguindo aquele caminho, também vou para lá. Jesus disse assim, porque estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz à vida. E largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Então, irmãos, não é porque tem muita gente seguindo uma teoria que essa teoria vai estar certa.
Quem busca popularidade acaba se enveredando pelo caminho do erro. Não pense que o mundo vai nos aplaudir. Não vai. Quando você começar a ser aplaudido pelo mundo, tome cuidado, porque alguma coisa está errada com você. Porque o mundo não costuma aplaudir servo de Deus. O mundo não costuma aplaudir quem prega a verdade. Então, se você está pregando e todo mundo lá de fora está te aplaudindo, tome cuidado, avalie melhor o que você está pregando, porque é bem provável que você não esteja agradando a Deus. A Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Então há algumas religiões que consideram a sua tradição com o mesmo valor da Bíblia. E isso é uma falácia, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus, eterna. O salmista diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus é eterna. A tradição, ela muda. A tradição, ela não pode ser considerada verdade absoluta. Não é que nós devemos desprezar as nossas tradições. Claro que nós devemos valorizar o aprendizado dos nossos antepassados. Mas eles podem perfeitamente estar errados em algumas questões. Eu sou da Assembleia de Deus há muitos anos, mas nem tudo que a Assembleia de Deus fez no passado está certo. Nem tudo. Tem pensamentos que eles defendiam antigamente que era equivocado e foi revisto, inclusive. Então eu não posso seguir mais esses pensamentos. E aí você vai, mas como assim? Aquilo que é bíblico, aquilo que é doutrina, nós devemos seguir. Mas os costumes, eles têm épocas, eles têm regiões, tem coisas que são ultrapassadas, nós não podemos mais pregar. Tem gente dizendo, mas o que era pecado no passado continua sendo pecado. Sim, verdade, o que era pecado. Agora, o que o homem achava que era pecado, pode não ser. Por exemplo, o adultério, ele era pecado no passado, continua sendo. O homicídio é pecado, continua sendo, sempre foi, sempre será. Mas o tipo de roupa que você veste, muitas pessoas achavam que no passado era pecado. E pode não ser. A roupa que você veste, ela só é pecado se ela estiver indecente. Aí é pecado. Porque a sensualidade, ela é condenada na Bíblia. E aquilo que a Bíblia condena é pecado. Então, o tipo de cabelo, como você usa, como você não usa, essas coisas, irmãos, nós não podemos impor à igreja os costumes, por exemplo, da década de 1920, 1910, 1911, quando a Assembleia de Deus foi formada. Naquela época, algumas coisas que eram consideradas indecentes, hoje não é mais. Naquela época, por exemplo, um homem que andasse sem chapéu, ele não tinha valor algum. Ninguém valorizava um homem que não andava sem chapéu, um homem que não tinha bigode, uma série de coisas. Então, nós não podemos mais querer colocar isso na cabeça de ninguém. Se você anda sem chapéu, você não tem bigode, então... São coisas, irmãos, ultrapassadas e coisas que faziam sentido em uma época e hoje é uma coisa ultrapassada. Tinha época que a igreja proibia rádio, proibiu televisão, proibiu futebol, proibiu uma série de coisas. E você era excluído da igreja se você fizesse aquilo. Agora você pergunta, qual é a base bíblica para isso? Não tem. Era cultura, era tradição. Então, aquilo que é tradição só tem valor se tiver amparo nas Escrituras. No tempo de Jesus, a roupa que eles usavam não tem nada a ver com a nossa. Ninguém usava gravata, ninguém usava terno, não existia isso. Eles usavam túnicas, vestidos. Então, a gente tem que aprender essas coisas para separar o que a Bíblia diz da tradição. E aí vem a defesa de Jó. Jó chama os seus amigos de consoladores molestos. Jó 16:2. De fato, eles eram péssimos consoladores. Ninguém merece ser consolado por gente como os amigos de Jó. Em vez de consolar, eles acusavam e torturavam psicologicamente aquele que já estava sofrendo horrores. Jó reclamou, mas não blasfemou contra Deus. As palavras de Jó devem ser lidas, irmãos, de forma poética
e não literal. Jó não estava de forma alguma sendo, como diz a Escritura, um sacrílego ou desprezando as coisas sagradas. Jó apelava para um defensor celeste. Olha o que ele diz aqui: o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Jó 16 e 20. Então isso é uma forma poética. E aqui ele está falando de forma profética. Certamente ele não tinha conhecimento disso, mas hoje nós temos. Ele estava falando aqui de um advogado justo, que é Jesus Cristo, conforme está em 1 João 2 e 1. João diz assim: eu escrevo-vos estas coisas para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Então Jó, irmãos, ele estava aqui sendo usado por Deus de forma profética, falando sobre o seu intercessor. Ele diz: o meu intercessor é meu amigo. Diante de Deus quando diante de Deus correm lágrimas diante dos meus olhos. Então ele cria que havia um intercessor diante de Deus, intercedendo por ele. Porque os seus amigos, ao invés de lhe consolar, eles vinham com acusações, com torturas psicológicas. Irmãos, é algo muito difícil quando você está doente e recebe a visita de alguém desse tipo. De alguém que, ao invés de trazer uma palavra de consolo, ele traz acusação para a sua vida. Ao invés de orar por você, ele vai lá te entristecer cada vez mais. E aqui eu quero trazer uma palavra para os irmãos e irmãs que fazem parte dos grupos de visitas, que visitam pessoas enfermas, que visitam os hospitais. Irmãos, sejam prudentes, orem ao Senhor, leiam a Bíblia em casa, aconselhem-se com o seu pastor, com pessoas mais experientes, para não andar fazendo bobagem na casa de pessoas que estão doentes. Você vai visitar alguém que está doente? Primeiro, antes de ir, comunique à pessoa que você vai fazer uma visita. Você não deve nunca chegar na casa das pessoas sem avisar, mesmo ele estando doente. Por quê? Você chega na casa de um doente sem avisar, a pessoa pode estar proibida de receber visita, você não sabe. A pessoa pode estar com a roupa de dormir, você também não sabe. É feio isso. A pessoa precisa se preparar para receber visita. Se ele estiver na casa de um parente, você precisa saber se o parente aceita a visita. Tem tudo isso, irmão. Você não pode chegar na casa dos outros chutando a porta e falando o que não deve. E quando chegar na casa do doente para visitar, mesmo ele sendo crente, você deve orar para Jesus curar. Não vai orar para Jesus matar. Vai chegar lá: Jesus. Até a forma de você falar assim: Senhor, faz a tua vontade, pode dar ao doente a impressão de que você já não vê esperança nenhuma ali, você está doido que ele vá logo partir dessa para melhor. É importante a gente saber essas coisas. Saber que tipo de texto você vai ler. Já pensou, você vai visitar um crente que está doente, aí você chega lá, lê um texto sobre morte, a pessoa vai lá: puxa, Deus está mal, o irmão já está fazendo praticamente um culto fúnebre aqui na minha cama. Então, chegando na casa de alguém que está doente, cante hinos sobre cura. O hino 7, Cristo cura sim. O hino 510, um dom real, Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar. Cristo cura. Traga palavras de ânimo. Vá na casa de um doente sem pré-julgamentos. Não queira saber por que a pessoa está naquela situação. Não cabe a você saber disso. Isso é coisa para Deus. É Deus que julga. É Deus que conhece os corações. Outra coisa, quando você for visitar um doente, não fique fazendo perguntas assim um tanto curiosas sobre a situação da pessoa. Tem gente que vai visitar, ele começa a falar de coisas assim constrangedoras, irmãos, para a pessoa. Ah, você está com câncer, você está com... Irmão, a pessoa já sabe às vezes o que ele está doente. Ah, não tem jeito mais? Puxa, tem gente que faz aquela cara de velório. Se o doente não estiver muito bem, ele acaba morrendo.
Tem gente que vai visitar o doente e acaba de matar. Vai visitar alguém doente, eu me lembro que eu fui visitar o irmão Dario, no ano passado, não dessa vez por conta da pandemia eu acabei não indo. No dia que eu marquei para ir, a gente chegou visita aqui e a gente acabou não indo. Mas o ano passado ele estava com um problema na pele e a gente foi visitar ele. E eu me esforcei o máximo para sorrir com ele, nem falar de doença. Vamos orar e logo, logo o senhor vai ficar bom. Então, e ficou mesmo. Daquela causa lá, ele ficou. Em pouco tempo estava na igreja. Porque, irmãos, tem doenças que elas são psicossomáticas. Doenças que elas se agravam com problema na mente. E se você for falar alguma coisa que coloca a pessoa para baixo, ela acaba morrendo. Pessoa que tem problema de pressão, problema de coração, e aí você chega lá e entristece mais ainda a pessoa. Não é para você, quando você for visitar alguém, você vai lá para animar aquela pessoa. Mesmo que você saiba que ela tem poucos dias de vida ou poucas horas, segundo os médicos, mas nós cremos num Deus que pode curar e mudar o diagnóstico de qualquer doença. Se ele quiser, claro. Mas se ele não quiser, você não precisa dizer para a pessoa. A não ser que Deus te diga isso e isso para ela. Se Deus falar isso, aí eu não estou aqui para questionar as ordens de Deus. Mas pode ocorrer também de Deus te revelar alguma coisa só para você orar. Não é para você contar para a pessoa. Me lembro que no domingo o pastor estava sendo usado em profecia e ele disse, Deus me mostrou mais coisas, mas eu não estou autorizado a falar. E é assim que tem que ser. Se Deus não te autorizou a falar, não é para você falar, irmão. Deus me revelou que esse camarada aqui que está doente, ele pecou e tal. Aí você vai lá falar. Lá na cama do homem, no leito. E aí a pessoa se entristece, morre. Vai causar uma briga lá entre o marido e a mulher. Então, irmão, seja prudente com o que você vai falar diante de uma pessoa doente. Você foi chamado para levar cura. Você não foi chamado para acabar de matar as pessoas. Então, a defesa de Jó era isso. Vocês são os consoladores molestos. Ou seja, em vez de me consolar, vocês vêm aqui me molestar. Eles ficaram uma semana sem falar nada. Só vendo a situação de Jó, o sofrimento. Mas quando abriram a boca, era uma bobagem atrás da outra. Acusando Jó de estar em pecado, tal, falando um monte de discurso. É fácil você fazer discurso quando você está bem. Então, se for visitar alguém, se não pode ajudar, não atrapalhe. Se não tem chamada para isso, se você não tem estrutura para visitar um doente terminal, não vá. Outra coisa também que eu preciso falar para vocês. Você vai visitar alguém, você é aquela pessoa chorona, tem gente que é chorão. Mas você não vai chorar na frente de um doente. Porque isso pode passar a mensagem para ele de que ele está mal. Você vai lá e começa a chorar. Você fala, puxa, eu estou mal mesmo. Eu me lembro de uma irmã em Osasco. A irmã estava com câncer, sofrendo muito. E aí eu me lembro que a gente foi visitar ela uma vez e chegamos lá, tinha uma irmã no pé da cama, sentada chorando. E na frente dela. Chorando, que parecia que a irmã tinha morrido. Eu falei, Jesus amado, o que essa criatura veio fazer aqui? Era vizinha dela, tal, mas olhou para a situação e começou a chorar. Deu vontade de chorar, pede licença, vai no banheiro e chore lá, escondido. Lave o rosto, quando voltar, volte sorrindo. E diga para ela, Senhora, você está maravilhosa. Deus, em nome de Jesus, você vai sair daí logo, logo. Será, irmã, que eu vou sair? Eu estou mal, estou me sentindo... Não, é só impressão sua, você vai sarar. Nós vamos orar aqui e Deus vai curar. E se Deus não falar que vai curar? Nós vamos orar aqui e pedir para Deus curar. Claro, seja feita a vontade dele. E se ele te levar, ele vai te levar para a glória. Fique em paz, tranquilo. Acalme seu coração. Essas palavras, irmãos, acalma qualquer doente. Agora você chega lá, olha para a pessoa com aquela cara de velório, e começa aí daqui a pouco a pessoa olha para você e vê as lágrimas caindo, fala, ixi, eu estou mal. Meu parente veio me visitar aqui, começou a chorar. Então, isso sirva de alerta para nós quando formos visitar um doente, ou uma viúva, alguém. Vai visitar alguém que perdeu um parente, chega lá, você começa a falar sobre o morto, começa a chorar também e tal. Em 2004 eu perdi a minha irmã, ela faleceu, e eu não pude ir no velório, deu um problema lá de última hora, eu não pude ir. E aí 6 meses depois eu fui visitar a minha mãe, os irmãos e tal. Toda casa que eu chegava, irmãos, o assunto era só isso. Todas as pessoas conhecidas, puxa, a pessoa é irmã e tal, nessa palavra.
E aquilo era uma tortura, imagina. Você está tentando se recuperar de uma perda terrível. Eu perdi minha irmã com 32 anos. E toda casa que você chega, o povo só tem esse assunto. Todo mundo. Então, é sofrido. Então, é preciso a gente ter cautela, sabedoria de Deus. E se alguém não tem sabedoria, a Bíblia diz que deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto ser-lhe-á dado. Muito bem, o terceiro ponto da nossa lição fala sobre os pecadores diante de um Deus infinito. No seu terceiro discurso, no capítulo 22, ele apela para a transcendência de Deus para atacar Jó. Então, ele usa a transcendência de Deus para atacar Jó. O que é transcendência de Deus? Conforme eu prometi para os irmãos, na leitura do texto áureo, que iria explicar para os irmãos o que é a transcendência de Deus. Transcendência é o conjunto de atributos divinos que o torna infinitamente superior a tudo que ele criou. A transcendência de Deus é bíblica. Ou seja, de fato, Deus está infinitamente acima de nós em todos os aspectos. Por exemplo, Deus é onipotente. Nós não somos. Deus tem todo o poder. Ele pode fazer todas as coisas. Somente Deus é onipotente. Os anjos não são onipotentes. O diabo não é onipotente. Os seres humanos não são onipotentes. E os animais, muito menos. Então, somente Deus é onipotente. Jesus me disse assim na Bíblia: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo é Deus onipotente. Deus também é onisciente. Isso significa que ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. Deus é onisciente porque ele sabe tudo o que está acontecendo agora em qualquer lugar do universo, no céu, na terra, embaixo da terra, em qualquer lugar ele sabe o que está acontecendo. Até o que você e eu estamos pensando, ele sabe. Nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim: eita, que pessoa maravilhosa. Mas Deus olha a pessoa por dentro. Deus olha para o coração, para a mente e diz: não é maravilhosa coisa nenhuma. Cuidado com isso aí. Samuel, o profeta, ele foi mandado por Deus para ungir um filho de Jessé como rei. E aí, de repente, entrou o filho mais velho de Jessé, o Eliabe. Samuel pensou consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus falou com Samuel e disse: nada disso. Não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque Deus não vê como vê o homem. Deus olha para o coração. Então, muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos uma coisa. Pensamos que é bom e não é. Pensamos que é mal e não é. Então, Deus ele é onisciente porque ele conhece. Ele é presciente também, porque ele conhece o futuro por antecipação. O que está acontecendo hoje, Deus já sabia antes da fundação do mundo. Então, isso é presciência de Deus. Deus também é eterno. Somente Deus é eterno, porque ele nunca teve princípio e nunca terá fim. Nós, os seres humanos, nós não teremos fim, mas tivemos princípios. Os anjos não terão fim, mas eles tiveram princípio. Teve um dia em que Deus criou todos os anjos. A terra, ela não tem, ela teve princípio e terá fim. Então Deus é eterno. E Deus é também autoexistente. Deus existe por si mesmo. Os seres humanos, para existir, eles dependem de outros fatores. Nós dependemos de luz, calor, água. Sem isso nós não vivemos. Nós dependemos do oxigênio. Se Deus tirar o oxigênio, todos nós, por mais forte que formos, iremos morrer. Qualquer um de nós. Ah, mas eu sou saudável. 10 minutos sem oxigênio é suficiente para você tombar. Mas Deus ele não depende de ninguém. Deus ele está acima do universo. Nós, para vivermos, nós precisamos de um habitat natural. Nós necessitamos da Terra. Os cientistas vivem, os astronautas, andando por outros planetas, tentando descobrir se há vida em outros planetas, se há possibilidade de vida. Por quê? Porque há locais específicos para se viver. Dependendo da altura que você for para o espaço,
você precisa levar o oxigênio, porque lá não tem. Nós temos a camada atmosférica e até ali você pode viver. Passou dali você não tem como sobreviver, a não ser que você leve o oxigênio. Tem lugar que não tem água, em outros locais do globo, do universo. Então nós precisamos de um lugar específico para sobreviver. Deus não, ele é autoexistente. Ele está fora do tempo e fora do espaço. Deus é espírito. Então, irmãos, esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Nós não conseguimos sequer compreender a dimensão desses atributos. Então ele não estava errado quando ele defendeu a transcendência de Deus, quando ele ignorou a imanência de Deus, que é o que nós vemos agora. Vamos ver agora. Se por um lado Deus é transcendente e está acima do que nós podemos imaginar, ele é também imanente. Quando nós falamos da imanência de Deus, nós estamos afirmando que ele está acessível às suas criaturas e se interessa pelos problemas seus. Deus jamais abandonou a sua criação à própria sorte. Não, Deus se preocupa com os seres humanos. Veja o que ele faz aí na nossa lição. No versículo, tem um versículo aqui que ele fala sobre: mas agora te vem te enfadas. Não, mais para frente. Tu tens feito vão e diminuis os rogos diante de Deus. O capítulo 22, versículo 2, olha o que ele diz aí. Olha o que ele fala. Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Na opinião dele, Deus é transcendente, não ia se preocupar com o homem, coisa nenhuma. Ele diminuiu tanto o homem, e disse, será que Deus vai se preocupar com isso? E, infelizmente, há religiões que pensam assim. Há religiões que pensam que Deus é muito grande para estar se preocupando com o ser humano. Mas o nosso Deus, irmãos, ele é imanente. Quando nós lemos Isaías, capítulo 57, o versículo 15, ela fala exatamente desses dois atributos de Deus. Isaías 57, versículo 15, eu vou ler para os irmãos, que diz o seguinte: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então aqui está dizendo o seguinte, que Deus, ele habita num alto e sublime lugar, num lugar inacessível aos olhos humanos. Mas ele também habita com o contrito de coração, com o necessitado, com o pobre. Então Deus, ele se preocupa com a situação, com a nossa situação. Ele vê o nosso sofrimento. Ele é compassivo, ele é justo, ele é misericordioso. A Bíblia diz no Salmo 103 que Deus, ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Então, se Deus fosse tratar-nos segundo os nossos pecados, irmãos, todos nós, sem exceção alguma, seríamos destruídos. Então, o nosso Deus, ele é transcendente. Sim, ele é grande, ele é todo-poderoso, ele é onisciente, mas ele também é imanente, ele se envolve com a sua criação. E se envolve a tal ponto de que ele enviou o seu Filho Jesus, que é Deus, para tomar a forma de servo. E diz a Bíblia que ele humilhou-se até a morte, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Isso mostra que o nosso Deus, ele faz qualquer coisa por nós, desde que não atente contra o seu caráter, contra a sua santidade. Então Deus humilhou-se a si mesmo. Deus se fez homem, padeceu por nós. Então isso é magnífico, o amor de Deus. Concluindo a nossa lição, irmãos, não há dúvidas de que há a lei da semeadura e da colheita. Isso é bíblico.
O apóstolo Paulo diz, tudo que o homem semear, também ceifará. A Bíblia mostra que aquilo que o homem semear, irá colher. Porém, nós não podemos esquecer da graça de Deus, que é o favor imerecido, que nos dá aquilo que nós não merecemos. Em meio às lutas, aos sofrimentos e dificuldades, Deus está conosco. Ele não nos trata, como eu disse, conforme os nossos pecados, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós temos uma natureza pecaminosa. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Ele se compadece e Ele é bom. Nós precisamos tomar cuidado ao avaliarmos as causas dos nossos sofrimentos e principalmente dos sofrimentos de outras pessoas. O meu próprio sofrimento eu posso e devo avaliar. Por que estou sofrendo? É importante, porque a culpa pode ser inclusive minha. Algumas pessoas sofrem, por exemplo, porque se alimentam mal, porque não praticam exercícios. Algumas pessoas sofrem porque não tomam sol, e o sol contém vitamina D, nós necessitamos do sol. Muitas pessoas estão, às vezes, em depressão, justamente por conta de falta de comunicação, de sociabilidade, uma série de coisas. Então, alguns problemas nossos podem ser evitados. Mas, irmãos, nem sempre os problemas que nós estamos passando é culpa nossa. Precisamos tomar cuidado com isso, para não ferir mais ainda as pessoas que estão sofrendo. De repente você vai visitar uma mulher que foi espancada pelo marido e diz, a culpa é sua. Já pensou, irmãos? A vítima é a culpada. Então precisamos ter muito cuidado com isso, ao aconselhar alguém, ao visitar, para não fazermos como ele faz, chegar lá e acusar a pessoa que está sofrendo, dizendo que a culpa do sofrimento é dele. Porque nem sempre o sofrimento na vida de uma pessoa é punição ou consequência de pecado. Pode ser uma aprovação de Deus para nos fazer amadurecer espiritualmente, para nos fazer chegar mais perto de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos e que esta lição sirva de aprendizado para as nossas vidas. Quero aqui agradecer a irmã Daniela Moriz, o irmão Claudemir Albano, a irmã Drusila Santos, o irmão Celso Pequinha, a irmã Vanessa Moreira, a irmã Ariane Cardeal, a irmã Ana Paula, que estão conosco. O irmão Luciano Rocha também, que também participou aqui nos seus comentários. Estão ouvindo este ensino e os que irão ouvir depois. Este ensino fica gravado aqui no Facebook. Eu também compartilho no meu canal no YouTube. E os irmãos podem assistir depois com mais calma, compartilhar com os seus amigos e parentes, alguém que você entende que necessita ouvir a palavra de Deus. Então, compartilhe esses ensinos, é de grande valia para as nossas vidas. É uma forma de evangelizar. Amém? Deus continue abençoando os irmãos. Nós vamos orar neste momento. No próximo domingo nós teremos o nosso culto às 18h30, às 19 horas, em nossa igreja. Todos estão convidados. Também o irmão Cláudio Silva está aqui glorificando a Deus. Deus abençoe o irmão Cláudio, a irmã Cleoneide, sua esposa, todos aqueles que estiveram conosco esta noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças, meu Deus, por este momento de estudo da Palavra de Deus. Abençoe todos os irmãos e irmãs que nos assistiram esta noite. Dê sabedoria, dê graça a cada um deles. Abençoe também os que estão sofrendo, os que estão enfermos, e que muitas vezes são acusados, injustiçados, feridos com palavras, Senhor, por pessoas sem entendimento. Dê-nos sabedoria, Senhor, para falar somente aquilo que convém, para falar amparados na Tua palavra. Meu Senhor, nós estamos aqui como servos Teus, para cumprir o Teu mandar, o Teu ide, de levar a Tua palavra por toda parte. Continue abençoando a nossa igreja, o pastor Gessé, sua família, todos os obreiros, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes e crianças. Que a nossa igreja prossiga para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Assim nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós. Todos dizem amém. Um bom fim de semana a todos, em nome do Senhor Jesus.
Deus abençoe.